Hoje, mergulhando no espelho, vai falar sobre luz e sombra, verdade e mentira. Os orientais dizem, gente, eu estou tão formal, não estou... Olha, eu me preparei todo, fiquei todo formal. Gente, não é esse o perfil do programa. A gente tem que ser descontraído. Eu acabei de dizer para a minha amiga aqui, Sandra Daniotti, que você conhece, lógico, né? Que é tudo leve, improvisado, tranquilo. E eu comecei a fazer pose. Mas vamos voltar. Voltando, vamos dizer uma coisa. Eu falo de luz e sombra porque sou psicólogo. Mas as pessoas falam sempre de justiça e injustiça, mentira e verdade. E existem pessoas que se especializam em separar essas coisas, em serem justas, cuja profissão é colocar justiça no mundo. São pessoas especiais, muito especiais. São doutores. E é uma doutora que eu estou trazendo aqui hoje, que você já conhece. Ela é simpaticíssima, bem descontraída, leve. Sandra Daniotti. Olá, Genor. Tudo bem? Feliz em estar aqui. Obrigada pelo convite. E eu vou te falar uma coisa, olhando, escutando você falar assim, eu ficaria aqui o tempo todo, porque você não fala, você declama. Então, essa leveza, essa preocupação com o ser humano, né? Então, é muito importante. E eu vivo assim, você descreveu exatamente isso. Então, a nossa preocupação com o ser humano na sua integralidade, na felicidade, na busca da felicidade, né? É isso que nos impulsiona. Seus olhos são lindos, verdes, obrigada. né? A luz ajuda, né? E aí você reparou. A gente não repara nas pessoas ultimamente, não é? A gente não repara. Então, é importante olhar no olho, é importante perceber o outro, saber o que o outro quer saber, pensa de você, pensa do mundo, pensa das pessoas, das coisas, da vida. As pessoas não olham muito nos olhos. Não. Não sabem nem a cor dos olhos do outro, não é? Bacana, né? A gente poder apreciar isso. Ainda que nós viemos de um período pandêmico, que muitas pessoas já partiram, né? Que nós pensar assim, puxa, tinha um amigo, tinha uma amiga, e não vou vê-la mais, porque partiu rapidamente. Então, quando você tem a oportunidade de olhar nos olhos das pessoas e escutar as pessoas, a escuta é importante. Você sabe mais do que eu isso, né? A escuta é importante para entender as pessoas, para conhecer as pessoas. E eu uso isso também no meu trabalho. Lógico. Você está disposta a mergulhar no espelho? Eu gostaria muito. Adoro isso. Mergulhar no espelho. Que coisa linda. Refletir. Eu quero ver, quero aprender. Quero aprender muito hoje. Mas vamos começar pelo mais fácil. É sempre mais fácil falar da profissão. Tá. A gente sempre começa, tu pergunta, quem é você? O que é que você... eu sou isso, aquilo é a profissão. Porque falar de emoção, sentimento, é mais difícil. E algumas pessoas nem falam, não é o seu caso, né? Às vezes eu falo bastante. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Que bom, né? Que bom. Eu sou muito transparente, né? Eu acho que... Por isso que, às vezes, dá certo de mídia, dessas coisas, porque você é autêntico. Não tem como não ser, né? E as pessoas precisam disso, elas gostam disso. E a gente vai trabalhando para que as pessoas acompanhem. Mas eu gosto de falar de mim, gosto de falar do trabalho, gosto de falar das outras pessoas, gosto de falar dos casos que tenho, não dos clientes personificar aqui, dizer nomes, nada disso. Mas dos casos, é uma pessoa extremamente ética. Lógico. Mas dos casos, porque a gente aprende com um caso, com o outro, e a gente vai se aprimorando. Este aqui ajuda aquele outro, e assim vai, né? Certo. Agora, quando você se formou, quem é? Me fale de você profissionalmente. Tá. As pessoas já sabem, 99% das pessoas que estão aqui. Muita gente já conhece o trabalho, mas assim, vamos lá. Eu entrei muito cedo na escola, eu não fui reprovada nenhum ano, mas, assim, não que eu seja uma aluna exemplar, nota 10. Não, nunca... Algumas matérias, sim, porque eu até gostava muito, mas eu pensava sempre assim, sabe, Agenor? Qual é a média para passar? É 6, é 7.
Então, eu pensava, bom, se eu conseguir passar, né, eu acho que eu já me dou por satisfeita, porque eu nunca quis ser o top, ou eu quis sempre estar assim numa média, e nem tanto com aquela turma de muito estudiosos e nem daqueles que são muito relapsos, né? Eu sempre gostei de cumprir as minhas obrigações. E aí eu fui fazendo as provas, passando o colegial, aí fui fazer faculdade. Eu pensava, quero ser advogada. Mas, na época, eu pensava, uma USP, eu teria que fazer um cursinho para estudar bastante, para conseguir uma vaga. E, para isso, eu precisava ter um suporte financeiro, não tinha. Minha família, na época, foi uma época meu pai empresário, altos e baixos, e, na época, justamente, ele não podia. Então, eu falei, bom, comecei a trabalhar, vou me inscrever num cursinho e vou tentar uma faculdade pública. Mas, nesse período, uma amiga minha, que já cursava letras, ela disse, Sandra, por que você não faz o vestibular e tenta ver? Era uma faculdade que ficava na freguesia do Ó, na Zona Oeste, e se chamava Teresa Martã. E eu falei, vou fazer para ver como é que eu estou, né? Tá? Quais os cursos que tem? Letras, geografia, história. Eu falei, letras eu acho bacana. Mas eu estava entre direito, psicologia, eu tinha 16 anos. Puxa, novinha, bem novinha. É como eu te falei, não reprovei nenhum ano, fui direto, eu não sei como cheguei e vou para a faculdade. Aí eu fiz o vestibular e passei na primeira lista. Aí peguei a lista, falei, e agora? Passei. Aí eu disse, não, mas não é o que eu quero fazer direito. Mas era uma situação muito jovem, adolescente. Naquela época, maioridade era 21 anos, hoje 18, né? Então, menor, eu precisava de assinatura dos pais, aquela coisa. Falei, mas a minha amiga, faz e veja o que você acha. E ela já era professora. Tinha licenciatura curta, plena, ela já era professora na rede estadual. E ela declamava, e ela me falava da língua portuguesa, ela declamava Camões, Castro Alves, etc. Eu ficava, nós éramos amigas, ela e as irmãs passávamos a noite escutando música. Eu tive muito isso, sabe? Curtindo música MPB e todo tipo de música, dançávamos, e ela recitava, a irmã tocava piano. Então, isso foi me engrandecendo, né? Lógico. E acabei me matriculando. Fui fazer letras e depois no curso, eu tive aula com professores maravilhosos nessa faculdade. E acabei gostando, porque eu tive que interpretar texto. Eu aprendi a interpretar texto, a gramática. Você aprende muito, Agenor, porque, às vezes, você lê, leia. Eu sempre falo assim, para minha filha, para quem estiver lendo, eu digo, tem um despacho de um juiz, veja como já veio para a minha área. Certo. E eu digo, minha filha, ontem eu falei, leia o despacho. Ela disse, mas leia o despacho. Leia com calma, com a entonação adequada, e vamos ver o que ele quer. Vamos interpretar, porque a vida é assim, né? Então, eu comecei a neurolinguística, uma série de coisas, e eu fui aprendendo. E falei, quer saber? Eu vou concluir o curso. Vou concluir. E trabalhando, aí comecei a lecionar, tive a oportunidade de lecionar, até que eu fui na faculdade, na Escola Campos Sales, na Lapa, e eu tive a oportunidade de lecionar lá. E aí o diretor falou, você quer fazer pedagogia? Você tem jeito? Você consegue uma bolsa aqui, a gente consegue para você. Eu disse, tá bom, então vou fazer pedagogia. E fui fazer. Mas eu tive que fazer complementação, porque eu já tinha a carga horária, eu fiz mais 2 anos. No final do curso de complementação pedagógica, eu me formei e eu disse, agora eu quero fazer direito. E aí eu passei na primeira lista, novamente, me matriculei, eu disse, agora ou nunca mais, porque enfrentar mais 5 anos, quer dizer, eu passei minha vida toda sentada no banco de escola, né? E aí amei, que era exatamente o que eu queria. Eu só não sabia para que área eu ia enveredar, né?
Eu pensava em ser promotora pública. Direito penal, todo aluno de direito se encanta com direito penal, o júri Certo. e aquela coisa toda. Mas depois a realidade é outra. Influência de filmes também. Muito. Não é? E que não tem nada a ver com aqueles filmes americanos, Lógico, juiz que vai no telhado, que vai buscar as provas, né? É muito diferente. E acabei... eu amo isso. É uma coisa, é uma paixão. Eu não sei nem como explicar. Você fala, você tem um amor na vida? Tenho alguns amores, mas o amor pelo direito é uma coisa assim que... Se eu tiver que ficar falando sobre direito, se eu tiver que lecionar... Bom, e concluindo, eu fui lecionar direito. E que área atualmente você atua? Atualmente em direito de família. De família. Já fiz várias áreas, tá? Alguma coisa de direito criminal, penal, depois direito trabalhista, resolvi que ia ser juíza do trabalho, estudei muito, 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 cresci muito com isso, advoguei para grandes empresas, multinacionais e tudo, e, de repente, em 2005, alguém me pede assim, você pode... Aí eu fazia algumas participações em programas, e alguém disse para mim, você pode falar sobre o Estatuto do Idoso? Eu falei, mas eu nunca falei sobre isso, não. Ah, mas é curtinho, eu fui substituir, era um secretário da Justiça, ele falou, você vai me substituir nessa palestra numa universidade. E eu li a lei, eu amei, falando do idoso, o agravante penal, e fui falar. Quando chegou lá, aí me pediram, você pode falar de pensão alimentícia? Eu falava assim, olha, eu quero falar, eu quero defender uma pessoa no criminal, vou numa delegacia, tudo bem, não tem problema, não é sofrível. O cara roubou, matou, fiz, tá, eu vou te defender, é um direito constitucional, sem choradeira. E eu falava para a família, não adianta chorar, porque eu enfraqueço, não quero nem ver isso, né? Aí, de repente, fala sobre pensão alimentícia. Eu falei, ai, meu Deus. Genor, por que as pessoas se casam e, na hora da separação, cada garfo que separa, diz assim, as pessoas se brigam, eu me odeio, não quero mais ver, não sei o quê. Mas aí, na hora de separar um garfo, faca, os presentes de casamento, o álbum de casamento, que você vê um casal brigando, quando chega numa mesa de audiência, aí a minha cliente um dia falou assim, na audiência, mas o álbum de casamento. Eu olhei e falei, mas como assim o álbum de casamento? Uma briga de 2 anos para se divorciar, o álbum de casamento. Mas eu queria o álbum. Quem você acha mais compreensivo neste momento, a mulher ou o homem? Então, Agenor, quando se está num grande litígio, eu percebo que as pessoas têm uma gana de querer ganhar, de querer vencer, de querer mostrar que tem razão. E é nessa hora que nós, enquanto profissionais do direito, eu me sinto assim, sem crítica a outros. Eu, Sandra, eu procuro separar aquilo que é real, aquilo que é possível e aquilo que a parte deseja. Nem sempre o que a parte deseja é o que é melhor para a família, para os filhos. Então, eu procuro dizer assim, olha, o que você quer não está na lei. E eu sempre uso a seguinte frase, nem tudo que é direito é justo. Qual que é o seu senso de justiça? É muito sério isso, porque às vezes a lei diz, olha, reparta 50% do patrimônio. Aí me vem uma e diz assim, olha, mas eu sempre paguei tudo sozinho. Eu sempre paguei tudo sozinha, né? Nunca tive o apoio. Então, é justo dividir os 50%? É claro que não, mas a lei diz que deve se dividir. Sim, então, se as pessoas tivessem senso de justiça, não precisava ter os códigos, as leis tão extensas. Então, assim, as pessoas às vezes perdem um pouco de senso de justiça quando um pai obriga um filho a bater na porta do judiciário para pleitear o que é de sobrevivência dele. E aí o pai vive numa situação muito boa, né?
viagens, restaurantes maravilhosos, carros importados, festas e tudo mais. E o seu filho tem que, muitas vezes, implorar, não é incomum, tá? Implorar para comprar um tênis, para comprar uma mochila nova. Mas por quê, Agenor? Ah, mas eu castiga a mãe. Castiga. Tem sempre algo atrás, né? As coisas não são. Isso. Aí você diz, mas quem é mais maleável? Depende. Agora, mudando um pouco de assunto, mas dentro do direito, óbvio, vamos falar um pouquinho sobre algo que incomoda muitíssimo: relacionamentos abusivos. Abusivos. Vamos falar um pouco? Vamos. Que você é uma pessoa que disso entende muito bem. E está na minha área, que eu sou estudioso de relacionamentos abusivos. Ai, ótimo. Né? As pessoas precisam ouvir isso. E distúrbio comportamental narcisista, que é uma outra coisa que nós vamos falar depois. Agora, me dá um toque. Você tem pego muito isso? Sempre. Mulheres ou homens que foram abusados? Existem os dois. Lógico, existem os dois. Existem os dois. Mas, como a minha advocacia familiarista, e eu tenho um perfil, para quem me conhece, sabe, que eu defendo muito as mulheres. Eu defendo o oprimido. Porque a nossa sociedade é muito machista. Machista. Não adianta a gente querer fugir disso, que é machista. Não, exatamente. Tem mudado, mas ainda tem muito, muito a caminhar. Né? E as pessoas em estado de vulnerabilidade, contem comigo. Tipo isso. Né? Então, eu vejo uma situação de vulnerabilidade, eu já grito, já vou lá, já vou interferir, e já digo alto lá, aqui não. Aqui eu vou entrar, e aqui, meu amigo, minha amiga, chega. Então, quando eu vejo que tem uma mulher que está ultrapassando os limites, que só pensa em si, que quer administrar aquela situação, para que ela seja favorecida, sempre eu digo, espera um pouquinho, minha amiga, vamos sentar aqui, vamos bater um papo? É desse jeito. E como anda o direito das mulheres? Que são abusadas, que são violentadas. Como você vê isso atualmente? Eu sei que é uma pergunta muito genérica, é muito genérica. Você falou, eu dei uma volta, sim. Mas vamos lá, a vítima, vamos imaginar uma vítima, ela demora muito a perceber que ela é uma vítima de um companheiro ou de uma companheira. Que ela está num relacionamento abusivo. Aí você entrou no... A pessoa não tem consciência. Ela não percebe. Não percebe, porque o abusador, dependendo do caso, alguns são tão manipuladores. Sim. Que ela não percebe que ela não percebe que ela está sendo manipulada. Exatamente. Ela não tem essa consciência. Exatamente. E aí eu vou te falar o que acontece lá no, eu digo, consultório, porque não deixa de ser um consultório, lógico. O meu escritório, eu vou dizer para você que eu sinto mais que ele é um consultório de direito. Lógico. Porque ele lida com essa questão das pessoas na família, ela lida com essa questão do orgulho, de coisas assim intrínsecas das pessoas que acabam afetando o relacionamento, que acabam afetando os filhos. Então, é uma clínica. Lógico, é uma clínica. Lógico. E sabe o que eu quero dizer para você? Como que ela percebe? Aí eu vejo que ela fala assim, olha, no discurso, muitas vezes. Olha, doutora, ele é um pouquinho ciumento, mas depois ele grita comigo, mas depois ele se arrepende. E aí ele vem e pede desculpas, aí diz que vai mudar, ou que passou um problema no trabalho. Tem sempre uma história muito triste, Isso, foi vítima de uma série de coisas. Aí diz assim, numa outra circunstância. Olha só o discurso da vítima. A vítima. Da vítima. Que se sente culpada. Então, diz assim, olha, mas sabe por que ele me trata assim? Porque ele foi muito abusado quando era pequeno. Exatamente. Viveu num relacionamento de violência doméstica. O pai batia na mãe, ele assistia a isso. Veja como a violência doméstica ela é cíclica. E isso é verdade. Então, elas vêm e relatam isso. E dizem assim, olha, mas, por exemplo, ele implica muito com a minha filha, mas ele cede muito para o filho. Aí você já percebe o comportamento machista,
misógino, né? E muitas O vezes... abusador é sempre misógino. Exato. Sempre. E isso, às vezes, consciente ou inconscientemente. Porque quem ama não bate. E Quem ama quando- não faz certas coisas. Claro não que faz. não. E quando você é advogada, você sente isso na pele, porque ele transfere a cliente, a minha cliente, né, que eu assessoro, Certo. para mim. Então, ele não tem só o foco na ex-esposa, ele também tem o foco contra a advogada que a defende, Lógico que é a mulher. que é a mulher. Mulher defendendo a mulher. E muitas vezes eu tenho que gritar, já fiz isso, Agenor, numa sala de audiência, eu digo, oh, alto lá, comigo você não grita. Porque o narcisista, ele tem que ter limites. Mas E quem não põe tem, limite- Mas uma característica da pessoa que tem comportamento narcisista, ele não tem limite e não tem empatia. São Não duas tem. coisas. Não tem. Não sente dor, não se preocupa com o que você pensa, o que você sente. Só que eu, na minha condição de profissional da área, eu tenho que pontuar todas as vezes. E eu escrevo. Eu não só falo, aí eu escrevo. Excelência, é assim, assim, assim. Excelência, mais uma vez demonstrou seu comportamento narcisista. Mais uma vez demonstrou seu comportamento que vai além do normal dentro da psicologia. Muitas vezes eu uso, quando tem um laudo, seu comportamento psicótico, entre aspas, sempre com Certo, todo lógico, respeito à lógico. parte. Às vezes, um usuário, eu sou obrigada a falar. Então, eu digo, olha, então vamos fazer os exames, vamos fazer o teste. Ninguém gosta de ser afrontado dessa forma, principalmente um narcisista. Lógico, Ele diz, lógico. quem você pensa que você é? Não é? Porque ele é o todo-poderoso. E se faz de vítima. Sim. Ele é vítima. Ele é vítima. E você falou uma coisa assim que é extremamente importante. Porque todas as mulheres, quando elas chegam num primeiro momento, elas se sentem culpadas. Porque o narcisista joga a culpa na mulher, faz com que ela se sinta culpada com a maneira de manipular. E eles fazem uma coisa que é uma característica de todo distúrbio, de toda pessoa que tem um distúrbio comportamental narcisista. Todos. E eu explico para as pessoas assim, de uma maneira bem didática. Assim como as pessoas têm síndrome de Down, que se você observar, todas têm determinadas características, que quando você olha, você já vê que a pessoa tem síndrome de Down. Sim. Existe algo no narcisismo, eu sei que a comparação não é legal, mas só para ficar bem clara. O que é patente, o que é visível Porque é uma coisa. Agora, o narcisista, o que tem um distúrbio, ele tem, todos são iguais, têm as mesmas características. São iguais. O cara pode estar no interior do interior com enxadinha e o outro pode estar em Londres. Os dois têm o mesmo comportamento, respeitando a cultura de cada um. E é tão absurdo que quando você começa a estudar, que você diz, poxa, mas esse cara não tem cultura, como é que ele falou isso desse jeito? Que quer dizer isso que o outro... É o transtorno. Que é o transtorno, que é uma pessoa extremamente culta, sofisticada, falou a mesma coisa com outra linguagem. Porque a coisa, sabe, é interna. Sim. É uma disfunção Um interna. perigo. É uma bomba relógio isso. E as pessoas não conhecem. Eu juro a você que, como profissional, isso, para mim, é novo. Eu juro a você que eu tenho que ser honesto. Para mim, é novo. Se você me pergunta... Hoje se deu nome. E quando nós fazíamos perícia, você pode imaginar o que é mostrar para o judiciário que a pessoa é um narcisista e que ele vai fazer aquelas consultas com psicólogos do judiciário, as entrevistas, são pessoas maravilhosas, educadíssimos. Eles usam máscara, Quem porque é? não tem uma personalidade, sabe? Não vive uma persona legal. Quem é o boa. louco, a louca? O outro. O outro é sempre... Você sabe qual é a Isso função aí- da gente? É terrível. É ficar desconstruindo a fala do narcisista. É ficar desconstruindo. Ele diz assim, não, por quê? Ele leva a pessoa à loucura.
Porque só quem sabe Porque é quem eu convive. descontrolando o outro, eu consigo lhe manipular. Eu manipulo com poder. Eu sou poderoso. Vocês E eles são sedutores são totalmente. sedutores. Existe até um termo que é usado em psicologia, que é um processo que todo narcisista, quando ele pega uma vítima, ele usa love bomb. Love bomb, que é essa bombinha de amor, ele dá muito amor porque a pessoa se fragiliza. Ai, você falou uma coisa muito séria. Por quê? A vítima, porque ele se torna algoz. Lógico. Ele Ela é um se algoz. fragiliza. Mas você percebe que a vítima, ele escolhe, ele sabe quem Lógico, é que ele vai quer, de preferência, pessoas que sejam prósperas, pessoas que tenham um amigo, porque eu quero destruir o que você tem de... Para eu que sou uma pessoa tão insegura, sou narcisista, eu tenho que pegar uma pessoa que seja muito interessante, ou bem mais que eu admire, que eu vou destruir, porque eu vou mostrar que quem tem poder E criando a sou eu. dependência emocional. Emocional, porque eu te Total. faço love bomb, você se sente amada, se fragiliza, eu começo a lhe maltratar e digo que você é culpada do tipo, eu grito porque você não me ouve. Aí eu dou um grito, mas você está gritando, você não me ouve, eu tenho que gritar, porque você não me ouve. Aí a outra pessoa começa a se sentir culpada. Vulnerabilidade. Sabe? Total. Ela se torna vulnerável. Você quer ver um exemplo? Não sei citar nomes, mas grandes artistas, apresentadores, apresentadoras, que são pessoas maravilhosas na frente das câmeras. Veja quantos relacionamentos, às vezes, as pessoas passam. Nós tivemos aí, nem vou falar nome, mas uma grande apresentadora maravilhosa vai assistir ao filme, que aquilo lá foi uma coisa muito pequena com relação à vida dela. Ontem uma pessoa me perguntou, mas e ela? Eu falo, olha, aquilo do filme é nada perto do que essa criatura deve ter passado. Lógico. De abuso emocional, não é isso? Lógico, você sabe até de quem eu estou falando. Lógico. E aí a pessoa não consegue... Veja, você vê uma pessoa lá na frente, poderosa, né? Com todo o poder midiático, dinheiro, uma condição, mas fica atrelado emocionalmente a uma pessoa que acaba dirigindo a sua vida por uma dependência emocional. Dependência emocional. E não adianta você, não adianta eu, não adianta falar. Não. Mas eu faço essa desconstrução no escritório, no meu consultório, eu faço isso diariamente. Eu pego mulheres nessa situação. E diz, não, mas doutora, mas eu também tenho que mudar muito. Não, mas doutora, eu também tenho que aceitar essa situação. Espera um pouquinho. Aí eu coloco a pessoa para pensar. Você acha que isso é normal? Você acha que exigir isso de você? Você acha? Eu vou jogando e já digo assim, você faz tratamento psicológico? Ah, não faço. Por que não? Porque nem todo tratamento vai indicar que você tem uma psicopatia. Ou que o manipulador diz, você é louca. Essa palavra louca, a gente encontra, inclusive, em petições. É um absurdo. Existe essa palavra. Muito. Eu tive recentemente, não vou falar nomes, mas assim, um manipulador, tá? Que todo o problema foi causado por ele, e encontram profissionais que apoiam esse tipo de conduta. Olha o perigo. Porque só os iguais se atraem. Então, encontra profissionais habilitados e dispostos a encarar esse problema e dizer, não, vamos reduzir essa mulher a pó. E ganham muito para isso. E aí, eu tive recentemente analisando um processo onde a pessoa diz, olha, a pessoa apresenta psicopatia, um quadro psicótico, depressão profunda, nananana, porque tal psicóloga resolveu verbalmente me dizer isso. Aí eu entro na história, porque eu disse, não, você tem que se defender. Porque eu vi que não... Porque sabe como funciona direito de família? A gente tem que fofocar mesmo. Tem que fofocar. Eu aprendi isso. Porque direito de família é uma coisa dentro de um núcleo tão fechado, e você sabe disso, que só sabem as pessoas. E você, que talvez eles contam, nem tudo. Nem tudo. Que você tem que escarafunchar lá para entender. Porque contam, a princípio, uma versão no qual eu defendo a pessoa que supostamente me ama e diz que me ama. Exato. Porque eu digo que te
te amo, mas eu digo, mas seu cabelo tá um pouco Que amor feio, é esse? sabe? Você devia cortar o cabelo, porque você sabe, na sua idade... Um amor qualificativo, Esse cabelo quantitativo. louro não é legal, não é vulgar, mas você está um pouco vulgar. amor Mas seletivo. você sempre, às vezes, elogia, mas pô, seus olhos são lindos. Pera que seu óculos aí... Tem sempre algo que eu dou um toquezinho que é para lhe diminuir. Sim, terrível isso. E aí eu pego esse processo e eu digo, minha amiga, você tem que se defender. Aí eu vou lá e vejo que um colega diz, olha, verbalmente... E conclusão, precisa tomar muito cuidado, porque as palavras têm força e o ser humano é falível. Aí quem vai julgar? Uma pessoa como você, como eu. É um juiz. Ele estudou como eu, um curso de Direito, fez algum tempo de estudo, fez cursinho, prestou um concurso e passou. E ele vai julgar. Ele não é Deus. Ele é um ser humano. E o que ele vai julgar? Com que base? Naquilo que ele lê, naquilo que ele escuta. Então, a briga minha e de um profissional da área de família é essa. Mostrar o outro lado, mostrar a outra versão. Cadê o laudo que diz que essa mulher tem problema psiquiátrico? E muitas estão tomando remédio. Porque Estão se convive com medicando narcisista. porque convivem com a pessoa que tem um distúrbio comportamental Mas quem narcisista. consegue ficar numa situação dessa cinzenha? E o mais triste é que a pessoa acredita que ela está doente e ela precisa. Mas a maioria que chega no meu consultório Acredita. já está tomando remédio. Já está, porque acredita e chega no psiquiatra, ele toma remédio e daí? E você sabe o que precisa a mulher? Encontrar uma guerreira na frente, sabe? Porque ela tem que dizer assim, olha, você vai sobreviver, mas a luta vai ser grande, mas eu vou estar com você. Eu estou do seu lado. Você não é a única no mundo. Mas isso é difícil. Muito. É difícil porque, inclusive, nós entramos em questões econômicas. Tem pessoas que não têm a menor condição De pagar um profissional. Porque tudo isso tem um custo. Não Lógico. adianta falar assim, Não, vamos que tá fazer. tudo- não. Porque você tem que manter todo um aparato. profissional da área de saúde, psicólogo. Tudo. Fico feliz quando pego um caso de uma mulher que tem uma certa independência financeira, que eu digo, olha, você precisa buscar um profissional. Se uma mulher que tem uma situação econômica ótima passa por uma dificuldade terrível durante muito tempo, imagine uma pessoa que não tem nada. É terrível. Que mora longe, É triste. muito longe, que É não tem triste. acesso, não tem dinheiro para pagar um metrô. Eu vou te falar, e o objetivo deles é deixar a mulher levar a pó. Eu descobri uma coisa de verdade. Eu digo pouquíssimo tempo, mas é pouquíssimo tempo mesmo. Eu estou com 75 anos, formada há mais de 30 anos, lógico, mas eu descobri a coisa de uns 5 anos para cá, de verdade, a maldade humana. Aí você vê, antes você não sabia, não. Eu não tinha consciência. Que riqueza para você ajudar os seus pacientes. Eu não pacientes. tinha essa consciência. Eu dizia assim, mas no fundo... Eu também bebi do veneno, viu? Sabe? Deus faz as coisas certas. A gente desculpa, não, mas teve uma infância terrível e Não, nada justifica a agressão. Não justifica. Eu acho que explica, mas não justifica. Eu gosto muito dessa frase. Você pode explicar as atitudes, mas não justifica não é a violência. Eu fui violentado que eu vou sair violentando. Concordo plenamente. Não é porque mataram minha mãe que eu vou sair matando todas as mães do mundo. Justifica. Não justifica. Concordo plenamente. E vamos parar. As mulheres têm que parar com esse negócio, eu juro a você. Eu vou falar de homens também depois, mas que é outro caso. As mulheres têm que parar de ficar justificando. É ótimo que você falou isso. Esse papo dos homens. Não, mas meu marido sofreu tanto. Isso. Ele me maltrata, mas como ele também não teve a criação, ele teve um pai ausente, aí vem aquela história de guerra, e você está com o braço roxo. Porque não, mas daqui... Eu gritei, ou eu não quis... Eu nunca... Não fiz a comida do mas jeito que desculpa, isso me... Gente, não pode... Horrível. É lógico que eu, como profissional, tenho que trabalhar isso, aplicar teste, mostrar isso com muita calma. É todo um processo e tudo, mas isso é terrível. Quantos casos eu já tive que eu vou
até É uma quase questão no cultural, final. é cultural. O homem Claro sempre que é. muito machista. Antigamente, você sabe que os anos não muito distante, o cara tinha até amante. E a Normal. mulher dele chegava e fingia que não. Mas ele dá comida, ele não deixa faltar nada em casa. Ele Mas não isso deixa é cultural, isso é Ele não deixa patriarcado. faltar nada em casa, como se ele pode fazer tudo. E olha, vou confessar uma coisa para você agora. Nem sei se eu ia entrar nesse assunto, mas assim. Você sabe que nós temos diversas leis, por exemplo, nós temos uma lei de alienação parental. Essa questão de alienação parental, eu discuto muito essa questão, porque eu acho que o termo é inadequado, a forma como essa lei foi promulgada, eu não concordo. Mas, enfim, muitas mães acabam até perdendo a guarda dos filhos, o poder sobre os filhos, por conta da inversão de guarda, porque um abusador, você vai e apresenta, você denuncia, e aí já vem com a lei dizendo, não, está me alienando. Então, foi fazer a denúncia de abuso, de estupro, de vulnerável, para tirar, para que afastar o filho. Então, isso é uma coisa que a gente pode falar Eu nem sabia que isso realmente existia dessa maneira que você me fala. Para mim é novo. Pois é. E acaba afastando o pai por conta disso, mas durante um tempo, mas o discurso da vítima, o depoimento da vítima é desqualificado, né? Porque as mulheres elas sempre estiveram num patamar inferior. E inclusive, esse termo nós buscamos de fora, e o Brasil é o único país que adotou isso, de uma pessoa, um americano, psiquiatra, e que defendeu pedófilos e tudo mais, e o Brasil importou esse texto, né? O livro e tudo mais. E ele diz que a pedofilia também, ainda assim, ela é utilizada para a procriação da raça humana. Está lá no livro. Então, você veja, as mulheres... E na Índia, em alguns lugares, nós vamos encontrar coisas... Isso. Então, eu falo isso para você porque as pessoas falam, olha, a lei tal de alienação parental. Vai ler o livro. Vai estudar sobre o escritor, o que criou essa palavra de ordem que nós utilizamos aqui no Brasil. Quer dizer, as pessoas não percebem a origem das coisas, não é? A mulher, ela era tida como um objeto, né? Que, inclusive, de troca. Isso lá atrás. Né? Então, prostituição já existia. Então, as pessoas têm que voltar lá para a história. Então, a origem de uma lei, ela vem lá, historicamente, no mundo. Por que chegou até aqui? Por que existe essa lei? Porque algum motivo teve uma modificação na sociedade para chegar até aqui. Então, aí você diz assim, mas as mulheres, elas não são... hoje, a gente sai para a rua e briga, faz barulho... Mas, muitas vezes, a gente percebe a discriminação e a desclassificação de um depoimento de uma mulher. Ainda tem uma coisa que nós não entramos ainda, mas algumas mulheres introjetaram esse autoritarismo, introjetaram esses valores e elas reproduzem, isso é o pior. defendendo... Por quê? Aquela mulher foi estuprada porque estava usando saia curta. Aquela mulher foi estuprada porque usava batom vermelho e os decote. E ela usava o cabelo comprido. E algumas mulheres atrai o estuprador. Então, e algumas mulheres dizem, mas também ela andava como uma vadia. Desculpa a palavra. Exatamente. Mas é isso. É a misoginia introjetada na cabeça das mulheres. Então, são poucas as mulheres que, muitas vezes, defendem aquela que sobe. Né, defende outra mulher. Exato. Defende o igual. Exatamente. Né? Mas isso é muito problemático, né? Porque essa angústia que, muitas vezes, ela teve, que não se curou, que não resolveu. Porque você sabe que o sucesso, eu acho que o sucesso é resultado de luta, de trabalho, lógico. De projeto de vida, de você passar a noite sem dormir, de você estudar e de você buscar. Então, assim, sabe, Agenor, eu tive muitas vezes você diz assim, as pessoas pagantes, é lógico que a gente tem que sobreviver. Mas muitas vezes eu trabalhei sem receber,
Recentemente eu fiz não é o usual, tá? Certo. Mas uma pessoa me procurou de fora do estado, Sandra, essa pessoa precisa da ajuda de uma profissional que entenda e que vai, que defende. Mas ela não tem como pagar. Eu já tinha visto essa pessoa, porque eu acredito muito nessa energia, nessa coisa de Deus, que nada vem na sua mão, Lógico. se não é Nada acontece por acaso. por acaso. E eu já tinha visto essa pessoa na internet e ela estava solicitando ajuda. E eu quase que cliquei. Mas eu disse, não. Porque hoje, depois de 30 anos, eu penso, não, deixa eu ver os acontecimentos, porque às vezes você tem que esperar o pedido de ajuda. E não ir lá e socorrer, porque muitas vezes a pessoa não quer ajuda. E você que fica trabalhando, se desgastando, sofrendo, e não vai mudar nada. Então, essa pessoa de lá me ligou e disse, Sandra, faz. Mas ela não tem como. Como que a gente vai resolver isso? Estavam falando de fazer vaquinha para ajudar. Eu disse, eu vou fazer. Eu disse, qual o nome dela? Eu não sabia que era ela. Ela disse, fulana de tal. Eu falei, nossa. Eu tinha acabado de ver, pensei, mas não falei para ninguém. Aí me liga uma pessoa fora de São Paulo e diz, olha, ajuda. Eu disse, tá bom. E eu fui e fiz, e defendi, e resolvi o problema naquela audiência que a pessoa precisava. Só que você percebe que a pessoa ela precisa desse apoio, né? E vou te falar, a pessoa estudada, com competência, com condição, mas, num determinado momento, caiu nessa situação de cair na mão do seu algoz, de se sentir completamente impotente em nada e ninguém quer fazer nada. Então, eu acredito que as leis precisam mudar e o Estado também precisa fornecer esse trabalho de forma ampla. Existe aí na lei a rede de apoio, o Ministério Público e tudo mais. Mas, sabe, Agenor, a gente que defende a vítima, a gente precisa se cuidar também. Porque você não pode ficar andando na rua. Lógico. Tem que ter um carro blindado, você tem que ter um segurança, porque você também sofre ameaça. Porque quando você levanta a bandeira para ajudar e para fazer, é como eu disse, o algoz, né, da vítima, ele se torna o seu também, se você permitir. Então, as ameaças que ele faz com a mulher, que ela passa a ignorar porque ela tem o seu apoio, ele passa a te agredir também, se você permitir. Né? Então, a gente, muitas vezes, trabalha sozinho. Isso quando, às vezes, dependendo do problema, a gente não se identifica com esse problema, porque, às vezes, a gente está vivendo coisas semelhantes ou coisas parecidas. Muitas vezes. E eu conto para algumas isso clientes, acontece, somos todos humanos. Eu procuro não falar dos problemas pessoais, como ele não fala a questão médica, mas somos humanos. Mas lá atrás, quando eu vivenciei uma situação de separação, que foi realmente bem complicada, me sentou na minha frente uma cliente e me contando a história dela, que parecia que ela sabia da minha história e ela estava me contando a minha história. E naquele momento eu me senti muito fragilizada e comecei a chorar e foi muito ruim, porque ela esperava que eu fosse uma pessoa mais forte, e realmente sou, e era, mas eu estava atravessando por esse problema. Mas eu acho, como você falou, há 5 anos eu conheci a maldade humana. Então, como eu disse para você no início da nossa conversa, porque eu pensava, gente, o divórcio é o mais difícil e eu estou fazendo. Aí a pessoa me chega e diz assim, escuta, aquele faqueiro que tem 120 peças, eu queria 30 colheres e você... Aí eles começam a discutir a colher e muitas vezes eu falava, quando eu não estava enveredada nesse direito de família, eu falava assim, escuta, pera um pouquinho... Vai seguir sua vida. O que essa colher tem a ver com isso? O que uma colher vai fazer a diferença? O que aquele copo, aquele jogo de cristal, ou sei lá o quê, ou panela. Mas hoje eu entendo que é o valor emocional que as coisas têm. Então, quantas vezes ela colocou aquele faqueiro à mesa para servir uma família que estavam bem, felizes, ou que ela acreditava que a família seria esse conjunto de coisas, porque nós, no curso da vida, você que é psicólogo, você vai explicar isso para mim,
mas a gente percebe que tudo aquilo que a gente carrega de material, de matéria, né, ela pesa. Pensa. E a gente vai carregando até o final da existência, e chega no final, a pessoa parte para um outro plano, e as coisas todas ficam lá, e a gente que fica, a gente tem que desfazer de tudo aquilo. E eu passo a perguntar, gente, eu estou juntando muita coisa, vai ficar muita coisa para depois as pessoas desfazerem. Acho que já tem que começar já fazer doação, dividir, sei lá, vender para arrecadar alimento, coisa desse tipo, porque é esse o destino da vida. E quando você se separa, você se desfaz de tudo aquilo que você projetou para ter uma vida, porque ninguém casa para se separar. A pessoa casa para ser feliz. E a pessoa se separa também pelo mesmo motivo, para ser feliz. Eu vou te discordar só de uma coisinha, como psicólogo. Você está falando de você e do... Eu também acho que o ideal é se casar para ser feliz, mas tem pessoas que não querem ser felizes e não querem ver o outro feliz. Nossa, triste isso, não? Aí eu caso para te ver infeliz. A tua infelicidade me alimenta. Nossa, O seu sofrimento narcisista. faz bem para mim. Então é com você que eu vou casar. Você é feliz? Você vai ser ótimo. Vai casar com sofrer você, na minha mão. Porque eu vou tirar essa felicidade, vou roubar essa felicidade. Se alimenta disso. Eu me alimento disso. Você falou uma coisa muito séria. Isso é sério, isso existe. Aí você diz, ninguém casa para ser feliz? Não, tem pessoas que casam para fazer o outro infeliz. Agora, a pessoa se conscientizar que você conhece, a mulher se conscientizar que está namorando há 1 ano, 2 anos com o cara, que o cara diz que a ama. Ele casa com ela para torturá-la. Torturar. A palavra que você usou agora é tortura. Isso existe. Gente, isso é um fato real. Eu não estou fantasiando. Quando eu disse que eu conhecia a maldade humana 5 anos para cá, foi que eu me conscientizei, porque até então eu dizia todas as pessoas que se casaram para serem felizes, todo mundo quer o bem do outro, é que não sabe, não entende, tem pouca empatia, é egoísta. Não. Tem gente que quer o seu mal. E vou dizer mais. A própria família da vítima muitas vezes não acredita. Aconteceu comigo. Porque Quem acredita a que isso existe? sedução, Olha, a se até. educação. Olha, quem acredita que isso que eu falei existe? Vamos dizer uma série de coisas, mas ninguém, as pessoas. Se eu, psicólogo, formado, de abacado, com curso, aquelas coisas todas, há 5 anos atrás não tinha essa consciência, como eu posso exigir que uma pessoa que não é formada de psicologia tenha consciência que o mal existe? Eu não posso. Porque quando você se apaixona, quando você vê no outro... Porque ninguém vai se apaixonar por uma mulher que dá porrada de cara. Agora, carinho, deixa eu te explicar uma sedução. coisa. É muito comum, muito comum. Se eu sou uma garota e tenho 4, 5 anos, e meu pai chega... que eu adoro, chega bêbado em casa, e a mãe, ele pergunta da comida, a mãe, ele abraça a filha, tá lá e pede a comida, dá carinho para a filha, pede comida, e a mãe diz, não está pronta ainda. Por que não está pronta? Você não sei o que. E começa a brigar, e ele dá um tapa nela. E ele é carinhoso com a filha vai crescendo. E isso faz parte do universo dela. Quando ela for encontrar uma pessoa, se tiver 5 homens, Ela vai apontar. Energeticamente, ela registrou a energia do pai, que é uma pessoa agressiva. Quem ela vai escolher? O agressor. Tem remédio? Pergunto para você. Não tem remédio. Remédio entre aspas. A função da terapia é conscientizá-la que essa escolha que ela fez uma escolha quando ela tinha 4, 5, 6 anos. O que ela quer é a figura. É aquela figura que ela registrou como ideal de homem. Entendi.
Perfeito. Então, quando você conversa com... É muito aquela comum... tal história, o dedo podre. Eles aí falam, a pessoa, eu tenho o dedo podre para escolher. os religiosos, algumas religiões, dizem isso muito bem. De verdade. Tem religiões assim. Isso vem de família, vem mesmo. Porque é o espírito que está na família. Está. Não dessa forma, essa é a visão... É dessa forma porque é a visão dele, né? A leitura dele. É que se ela faz isso, a filha ela vai escolher um homem que tem as características do pai e a filha dela, ela vai apanhar dele, a filha dela vai ver e reproduz. E mãe apanhou, avó apanhou. Isso a gente chama no direito de ciclo de violência doméstica. E é um ciclo de violência, mas qual é a função do psicólogo? Perfeito. A profissão de chegar e conscientizar. Primeiro pergunto, me fala da tua mãe. Como é a relação da sua mãe com o seu pai? Minha mãe é muito boazinha. Meu pai era um cara legal, era um pouquinho agressivo. Ele bebia. Aí eu digo, como é seu marido? É igual. Muda fatores culturais, muda a época, mas a essência, na grande maioria, é a mesma. E você sabe o que eu fico preocupada, Genor, que eu voltei eu fiz uma pergunta para você. Tem tratamento isso? O tratamento terapia. É a terapia, porque através da terapia você se conscientiza da sua realidade. Quebrar esse ciclo. E muitas vezes... Tem como quebrar, né? Tem como quebrar, mas existe muitas uma vezes luz. A pessoa está tão fragilizada emocionalmente que eu acredito que todos os profissionais de psicologia encaminham para um psiquiatra para que ele dê medicamento para a pessoa conseguir ter força, se recuperar da dor, enfrentar essa dor e ter condições até de ouvir o psicólogo, que às vezes a pessoa está tão mal que não consegue nem ouvir, nem ir na terapia. Em casos mais graves, dá até tentativa de suicídio. Eu já tive no escritório. Triste demais. Isso é muito sério. A pessoa vira um nada. Nada. E aí, o narcisista, ele diz, está vendo? Eu não disse que era desse jeito. Aí tira os filhos, olha, porque ela é uma suicida em potencial. E assim vai, né? E assim vai. Uma partezinha. Rafael, vamos ver a ternura agora, para ver, só uma partezinha que ela está sempre... Aqui é o espelho que nós mergulhamos, aqui é a ternura chegando, dizendo... Com a temperatura em São Paulo, 21 graus. Perfeito. Você, dando esse cortezinho, que é essa água que a gente bebe, você tem animal? Tenho. Tem? E, recentemente, nós perdemos um. Com 12 anos, era o Frederico. Foi muito triste. Os meus 2 adotados. E eu sempre, assim, ganhei... E eu tinha perdido recentemente, vai fazer 2 meses, uma tia de 88 anos. Eu trouxe para morar lá conosco. Não tinha filhos, viúva. Mas, assim, eu tenho o coração muito aliviado, porque todas as vezes ela me beijava e dizia, sabe que eu te amo? Ela fazia questão de dizer isso, lindamente. E dizia assim, obrigada por tudo que você faz por mim. Porque eu fui buscá-la, né? Disse, não, ela disse, me coloca no... Como é o nome? Irene. Irene. Eu disse assim... Eu tinha uma amiga chamada Irene. Me coloca numa casa de repouso, eu não quero dar trabalho. Eu disse, fora de cogitação. Fora de cogitação. Ela morava sozinha, cuidava, disse assim, ela morava no litoral. Eu disse, tia, não tem mais condições de a senhora morar sozinha. Então, há 2 anos eu a trouxe e você sabe que um amigo dela disse, olha... Sandra, você pode ter certeza que esse final da vida dela, esses 2 últimos anos, foram os 2 últimos mais felizes da vida dela. Então, eu tenho foto dela do Natal com peruca, minha irmã, a família toda bagunçando com ela. Mas, infelizmente, um AVC a levou e ficou 12 dias em hospital. A gente ficou se dedicando, dormindo, acompanhando tudo, mas não teve jeito. E 1 semana depois, o nosso cachorrinho. O cachorrinho? Estava ótimo, tudo bem. Um dia ele caiu, a Genora, eu tive que fazer massagem cardíaca. E disse, nossa, eu nunca tinha feito isso, mas eu falei, bom, ele não conseguia respirar. E aí eu tentei salvar, realmente ressuscitei. Levei no veterinário no dia. E chegamos lá e ele, olha, vamos fazer ultrassom. E começaram os procedimentos. Ele estava andando.
Ele disse, olha, ele está com câncer avassalador, já tomou vários órgãos, teve metástase. E eu disse, quanto tempo? Ele disse, olha, no máximo 1 semana. Ah, sim. No máximo 1 semana? Foi, terrível. Isso foi numa sexta, quando foi na segunda-feira à noite, ele veio a falecer. Mas... E o poder da gente é tanto... Vou contar uma coisa agora. Quando chegou lá no veterinário, eu pensei, eu não sou a favor da eutanásia. Já. E não conseguiria fazer. Então, todos os bichinhos que eu já tive, que eu sou cachorreira, não Aqui, adianta. nós sabemos que nós temos... Né? Eu tenho ainda um, que é o Richard, porque os meus... É assim, Frederico Aparecido, porque ele tinha olho verde, eu sou Sandra Aparecido, então, Frederico Aparecido. O Richard Jorge, que eu acho o nome composto chiquérrimo, né? É. Eu tinha o Yves Saint Laurent, que infelizmente morreu também com 7 anos. Yves Saint Laurent, era um Border Collie, que eu fino. ganhei quando fiz aniversário. Yves Saint Laurent. Mas cuidamos dele assim, de tudo que você pode imaginar, creche, tudo. Tinha tudo que uma criança teria. Podia ter. E, infelizmente, se foi. Minha filha tem até tatuado, aquela coisa toda, né? Fizemos a cremação, temos a cinza, ela não quer jogar, aquela coisa, ainda está trabalhando. E a do Frederico foi muito triste, né? Porque ele disse, o médico falou, não, vamos fazer ele sugeriu eutanásia. Eu disse, não, eutanásia não, vamos levar embora. Então, se é para morrer, ele vai morrer em casa. Ele já estava com hemorragia e tudo mais. A Genor, eu fiquei na frente daquela maca. Minha filha ligou para a madrinha dela, que é minha irmã, para contar essa situação. Ela estava desesperada. E eu, na frente da maca, eu me debrucei e eu disse para ele, no ouvidinho dele, obrigada por tudo que você foi para a gente. Obrigada por ter cuidado da gente. Por ter nos dado tanto amor. E você modificou muito a gente, porque a gente se tornou mais carinhosa. Nós amamos demais você. Você cuidou da nossa casa, você cuidou da gente. E fui falando, as lágrimas pingando, né? E eu disse, Senhor, esse é um anjo. Ele não pode sofrer assim. Eu não quero, né, encurtar, mas eu também não quero levar e ele sangrando e que ele sofra. Ele não merece isso, porque é um ser de luz, ele só deu amor, ele só deu amor. Tem uma coisa que até hoje eu não consigo entender de maneira nenhuma. Por que os animais sofrem? Eu não entendo. Não, eu não encontrei dentro de nenhuma religião, nenhuma. Por que os animais sofrem? Mas diz que o desligamento... Mas sofrem. No momento. No momento. Por que o animal sofre se ele é tão puro? Porque um cachorrinho, um gatinho que só dá amor sofre? Eu não tenho essa explicação. E eu chorei tanto, mas eu pedi com tanta fé. Assim, eu disse, Senhor, leva. Não deixa sofrer. Não deixa sofrer. Eu disse, Frê, que eu chamava Frê. Frê, eu te amo, você deu muito amor pra gente, no ouvidinho dele. E eu disse, olha, o Yves veio te buscar, que era o Yves Saint Laurent, que era amigo, e os dois eram muito amigos. O Yves veio te buscar. Vai para brincar no jardim dos cachorrinhos. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu choro. Mas na época foi difícil. Muito, né? e é até hoje. Mas assim, fez 1 mês, né? E eu disse, vai brincar no jardim, no paraíso dos cachorrinhos. A gente ainda vai se encontrar. Né? Você acredita que ele suspirou? E ele como se ele estivesse me olhando, ele olhou, ele suspirou e ele foi. E minha filha não viu esse momento, ela viu na hora que ele já estava partindo. Ela entrou, eu falei, ele já está partindo. E ela chorou, gritou, mas foi assim, eu senti, sabe, Genor, eu disse, Aline, veja, minha filha, ele veio num momento que ela estava precisando muito, que psicologicamente abalada, os problemas que ela estava passando, e ele apareceu. Ele foi atropelado na rua, foi abandonado, ela pegou e acolheu. E ela estava até numa casa espírita, fazendo um trabalho com as crianças da Moral Cristã, e ele veio, parou na frente dela e suspirando. Assim, ela disse, o que foi? Ele estava com a marca do pneu. E ela levou para casa. Eu falava, esse cachorro tem dono, você vai procurar. Ela disse, eu bati em todas as casas, eu não achei ninguém.
Aí o cachorro veio para minha casa. E veio, ficou. E eu disse, hoje você está curada. Ele veio, Deus sabe de tudo. Né? Agora, você tem religião? Qual a sua religião? Eu acredito na reencarnação, eu acredito no mundo espiritual, eu sou espírita kardecista desde que eu tinha 10 anos de idade, comecei a frequentar. E quando você morrer, você vai para onde? Eu não sei se eu sou uma pessoa boa para dizer assim, olha, ela vai e vai direto e vai. Sabe o que eu acho? Eu acho que eu vou continuar trabalhando. Eu acho que eles vão falar assim, olha, é o seguinte, você fala muito, você tem muito trabalho para fazer, muita coisa que você deixou de fazer e deveria ter feito nessa encarnação, então você vai nos ajudar. Então eu não vejo assim uma coisa, sabe aquela coisa, o descanso dos justos, sabe aquela coisa? O que é o justo? Né? Então, é trabalhar pelo bem das pessoas. Eu gostaria muito. Agora, não sei se vou. Eu assisto aos filmes, né? Espírita, eu vejo que quando você vê que o doutor André Luiz ele foi parar num umbral, né? No meio ele era médico. Médico e, de certa forma, uma pessoa do bem, né? E você fala, o que ele fez de tão errado para... Aí eu fico pensando, sabe, senhor? Esse filme foi maravilhoso. Tem que resgatar muito, tem que trabalhar muito em prol das pessoas, porque eu tenho um pouco de receio disso, sabe? Porque a gente não sabe. E o pior é que a gente não se lembra, porque, graças a Deus, né, nós nos esquecemos do passado. Mas nós sabemos ou acreditamos que nós estamos evoluindo. E se estamos evoluindo, vai ser melhor. Vai ser melhor. Essa é a minha esperança. Exatamente. De ser melhor. Eu acho que nós estamos evoluindo. Mas aquele que não tiver... Porque você já se deparou com pessoas que elas estão fazendo errado, elas não mudam o seu modo de pensar. Porque, assim... outro dia, minha irmã me disse assim, ela fala umas frases, aí eu fico pensando. Ela disse, você é engraçado, você não gostava de tal cor e agora você gosta e usa. Eu digo... Antes eu me incomodava quando ela dizia, ué, você falou que não gostava de tal pessoa e agora você é amiga da pessoa ou, né, está no seu círculo de amigos. Eu estou usando isso como exemplo, mas assim, eu fico pensando, eu acho que gosto de ser assim. Eu prefiro ser assim. É tipo Raul Seixas, sabe? Não, tipo... mas nós temos que nos aceitar. A gente tem que... Não, e assim, Agenor, Lógico. Na vida não existe... Olha, isso nunca. A palavra nunca. Né? Jamais farei isso. Nunca usaria isso. Nunca diria isso. Não. Porque a vida, ela é tá em movimento, dinâmica. Está em movimento. Muda. E se nós não nos mudarmos... Né? Então, tem muitas coisas que eu fazia quando era jovem que hoje eu penso, a questão moral, a questão... Isso já é inerente, já está em mim, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Mas eu penso, puxa, eu me orgulho que eu continuo pensando isso. Mas algumas outras coisas, eu falo, puxa, eu perdi essa oportunidade por excesso de ser radical em certos conceitos. Né? Então, certos conceitos que enrijecem a vida da gente, eu sou contra. Eu acho que a gente é um ser mutante, e sim, a gente tem que mudar. Então, por que não? Se uma religião ela muda você... Quantas vezes eu entrei numa igreja evangélica, assisti um culto, e aquela palavra que aquele pastor ele foi tão... Assim, ele pode mudar vidas. Vidas. Exatamente. Um pastor, um bom pastor, ele pode mudar vidas. Você vai no centro, é outra coisa. São linguagens diferentes, universos diferentes, mas existem pastores maravilhosos. Depende do que você... Não é o pastor, é como você se entrega. Vou te contar uma coisa. É a alma dele. Como eu disse, né, me declarei espírita kardecista, mas veja só uma coisa. Eu não gosto de nada que é muito radical. Nem não, dizer jamais, não. E as religiões, toda religião que prega a verdade, que prega Deus, que prega o amor... Eu estava fazendo a unha um dia... E eu ia até no programa no dia seguinte, então eu fazia o cabelo, a unha, me preparar. Né? Era no final do expediente do salão.
E ela disse, Sandra, a pessoa disse assim, Sandra, ela ficou me esperando para fechar o salão, né, para fazer. Ela disse, então vamos comigo na igreja? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, né? O que ela agora vai me chamar para ir para a igreja? Eu queria preparar, ler a pauta, fazer qualquer coisa assim. Aí ela me falou de um jeito, ela disse, vamos, insistiu. Aí eu falei, tá bom, vai. Sabe aquela coisa para você não perder o amigo? Achando que eu estaria fazendo alguma coisa de bom. E eu disse, mas que igreja? Eu achei que era católica. Ela disse, não, evangélica. Eu falei, ai, meu Deus, mas não falei nada para ela. Ela disse, não, tudo bem. Pois eu não fui, e o pastor me viu e começou a falar umas coisas. Ele nunca tinha me visto, eu também nunca tinha visto ninguém ali. E eu também, ninguém sabia dos meus problemas. Ele foi usado para falar. Aquilo foi ótimo para mim. E eles estavam fazendo aqueles... Não é voto, é... Aquilo, olha, durante 4 semanas você vai vir e vai participar do culto. E tal. foi maravilhoso, né? Foi. E aí, o que aconteceu? Quem vai participar? E aí todo mundo... Aí você... Aí eu levantei a mão, eu vou participar. E aí a Genor diz assim, não, mas eu não frequento a igreja. Não corte. Eu não frequento a igreja, mas como eu vou? Só que como eu... Diante daquela igreja, diante daquele altar, eu me comprometi, aí eu comecei a ir às quartas-feiras. De repente, eu já estava ajudando o pastor a arrumar o telhado da igreja, ajudando em algumas arrecadações. Quer dizer, sabe o que significa isso? Que não importa onde você esteja, o que importa é a sua conduta. É o seu coração. O coração. Então, não adianta você dizer assim, se rotular. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. O que você faz de bom para os outros? Sabe aquela coisa, fora da caridade não há salvação? Então, ouvir as pessoas, né? Ser ouvido das pessoas. Você sabe que hoje eu, quando vou ouvir uma cliente, paciente, eu deixo falar. Porque, às vezes, o que precisa é que a pessoa fale. Eu já sei o que eu vou fazer no processo dela. Eu já sei. Eu já sei o caminho, já sei o procedimento. Mas ela precisa falar. E essa escuta é tão importante para eu sentir essa pessoa, a angústia, a opressão, o que ela deseja, o que ela efetivamente quer. O que é bom realmente para ela. Minha querida, nós estamos aqui com a lâmpada, a lâmpada do Aladim, e você poderia fazer um pedido. Ou pode fazer 3 ou um pedido que tem um valor de 3 pedidos. O que você pediria? Nossa, eu desejo mais saúde para as pessoas. Eu desejo que as pessoas se alimentem melhor, que elas se preocupem mais com a saúde, começando de mim, né? E saúde mental, inclusive. Porque a saúde mental é uma coisa muito séria, que ela envolve envolve o outro, e vai num círculo familiar e depois num conjunto do trabalho das pessoas, no ciclo de amigos. Então, que as pessoas procurem essa ajuda, né? Que procurem melhorar a sua saúde física e mental, para melhorar a vida das pessoas às quais você convive, para que sejam mais felizes. Eu acho que essa é uma base bem bacana hoje na sociedade. Sandra, querida, você sabe que, como além de psicóloga, eu sou artista plástico, sim, eu registrei o seu mergulho aqui no espelho. Ai, que lindo, que legal! Genor, que carinho, muito obrigada, viu? Olha, aqui, obrigada. O nosso diretor do estúdio, o Rafael, né, que é altamente... Esse diretor aqui, minha filha, é altamente muito competente. Obrigada. Todos ele já... Vocês não sabem aqui a vibração toda, que maravilha. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo presente, amei, viu? Muito obrigado obrigada. A você, querida. Doutora Sandra Daniotti. Sandra, minha querida, você não imagina o prazer que eu tive. E eu também. Muito feliz de estar aqui. Né? Muito. De te receber Admiro aqui. muito você, o seu trabalho. Você sabe que eu Desde te amo sempre. muito, né? Eu também te amo, Genor. Nós vamos ter outro mergulhando no espelho, porque o papo nosso não terminou. Não acaba. Não acaba, tem muita coisa para conversar e as pessoas vão te receber, como receberam hoje. Obrigada, aqui Genor. no Mergulhando. E obrigada a todos, viu? Toma. Estamos terminando assim. Aliás, não estamos terminando, nós estamos fechando um bloco, porque nós vamos continuar breve. Vocês vão entender
com a nossa queridíssima Sandra, doutora Sandra Daniotti, mergulhando no espelho. E dá um like aí, ó. Clica aí. Falou? Estamos aí.